Ora, boa noite, bem-vindo a um adendo do meu podcast. Eu se calhar vou chamar este mesmo um 22,5 e acrescentar uma linha no podcast do 22 só porque estava a passar pela das maiores penosas tarefas de ter que ouvir um pouco de pelo menos o meu podcast em relação a se ficou bem com a edição do vídeo para ele uploadar no YouTube, que é quase que serve como um backup. Fiquei assim a ouvir-me a mim próprio, a tentar-me analisar e às vezes eu não sei até que ponto é que isto transparece através das cabeças de quem me ouve, daquelas 3 cabeças que me ouvem, que basicamente eu não sei se às vezes me sei explicar bem dentro da opinião de onde venho ou de onde é que eu venho. Por exemplo, se tivéssemos que... Eu queria partilhar isto com vocês porque se calhar pode não sei, eu queria só explicar um bocado a minha perspectiva e um bocado a razão do porquê que eu gosto de partilhar a minha opinião com vocês e dar-vos a minha perspectiva do que é que eu acho, que com certeza e obviamente não é nada de exclusivo e inédito nem pensar. Eu acho que até à medida que a vida anda a correr nos nossos tempos ultimamente só tem tipo fragmentar as pessoas em alguns tipos de 8 e 80, apreciados os 8 como 80 e os 80 como os 8, o que torna com que este progresso fica assim um bocado atrofiado. E basicamente eu só vos queria explicar mais ou menos o que é que eu acredito que politicamente eu seja, ou de que tendência é que eu venha, ou o que é que eu defenda. O que é que eu defendo? Eu nem sequer vos sei definir. Eu se tivesse que definir a Europa neste momento, por exemplo, era uma autoimposição de globalização tecnocrático-financeiro-social de regressão. A última foi o meu comentário, porque realmente hoje em dia torna-se tão difícil, pelo menos para mim, definir, seja lá o que for que o manifesto um partido representa e depois o que na prática cumprem sempre, que torna-me a mim um ser bastante... Podia dizer apático, cético, não sou sofista, agnóstico nos meus melhores dias, mas eu às vezes gosto muito de uma palavra que encontrei há alguns anos, que é o ser apofático, em que se algo é verdade, simplesmente o contrário também tem que ser verdade. E isso é uma parte inerente, que faz parte do trivium e do quadrivium, basicamente foi um dos sistemas de educação com mais, digamos, prevalência e que mais gerou génios, que hoje em dia ainda apreciamos as obras de artes deles, porque se formos a ver o sistema educacional deles era gerido por regras de pensamento livre, que depois nos traz àquela questão de que há muitas coisas, a pena é que isto é que parece-me a mim, no fundo essencial, que é o que faz parte das regras da nossa sociedade, e isto é mesmo pegando na forma como eu, por exemplo, me queixo bastante do marxismo cultural. Mas eu estava a ouvir o meu podcast e estava-me a ouvir a mim próprio, que é horrível, acreditem, eu não posso com... Estava-me a ouvir a mim próprio a dizer coisas que, se eu tivesse que identificar de uma forma bastante básica, tão depressa eram de esquerda, de direita, sociais, democrático... Não, eu não digo realmente imperiais, mas basicamente também vivemos num tipo de teocracia e isto num tipo. Nós temos bem mais religiões hoje em dia do que até podemos acreditar se pensarmos na palavra religião como um termo de domínio da mente da pessoa. Com licença. Eu então estava-me a ouvir a falar um pouco e estava... Eu já gravei vários podcasts, por exemplo, como acho que este movimento realmente migrantes, que até tiraram o E antes, ou o I antes, para definirmos bem afinal para onde vêm, onde é que vão, ou para onde é que vão, que se tornou confuso e agora há um novo termo até, não sei se tem sido usado muito nos mídias, que é os migrantes económicos, basicamente são simplesmente pessoas que passam por aquelas condições de travessia atrozes para basicamente já vir com um budget e construir aqui uma família com mais liberdade e mais trabalho, mas depois o que é que... E mesmo nós na Europa temos esses processos, mas porque é que eu também fico tão assustado? Porque basicamente é exatamente aquilo, porque como nós é que nos somos forçados a integrar em relação à cultura e religião deles por uma questão de respeito. Eu nunca vejo o contrário a ser proveniente dos países deles, mas
Também sei que o meu país, sendo um membro da NATO, também é aliado em termos mesmo financeiros, nem que seja porque também há homens e recursos envolvidos, a continuar a perpetuar estas atrocidades de guerra em relação a recursos e vários interesses, até nem que seja manter esta credibilidade do sistema financeiro, que basicamente vive dentro de um computador de dinheiro inventado a juro, que nós também acabamos indiretamente de ser complacentes quando vamos à urna. E então eu também gosto de me sentir que nasci no sítio onde nasci e tenho algumas raízes e tenho aqui a minha família e os meus amigos e posso falar com quem eu quero e quem me conhece já há muitos anos como eu quiser e aceito toda a gente como meu irmão. E isso também me faz a mim sentir um bocado com raízes no chão, que faz de mim um nacionalista. E também acredito que sendo um nacionalista a vida não corre bem para toda a gente. E então acho que realmente quando a minha vida me correr bem e os impostos realmente forem retribuídos em relação à pessoa que está em necessidade justificadamente e honestamente, obviamente que a minha palma da mão está aberta, mas encontro-me num país como português, parece que sou o último a ter direitos a reclamar algum tipo de riqueza enquanto tenho a taxa de descontos mais alta. Então eu podia dizer que isto parece socialismo nacionalista. Oi, isto é a abreviação da palavra nazi. Então vamos mudar de opinião. Então vamos dizer que realmente isto um dia vai ser uma aldeia global, obviamente, só vejo assim um bocado, dentro da minha perspectiva, que não vai ser num piscar de olhos, vai demorar algumas gerações, a internet é uma ferramenta de progresso para isso acontecer utopicamente, se pudesse acontecer, não sei. Imagino que sim, mais tarde ou mais cedo, mas também tem que haver um diálogo, se calhar contrário, em que todas as forças do dia, da noite e do bem e do mal se encontram num só ponto de equilíbrio que alguns gurus chamam de, sei lá, a singularidade, ou alguns cientistas astronómicos chamam de singularidade, que é basicamente o ponto do Big Bang, que também eu podia agora partir para outros tipos de discussões, mas não é para isso. Só digo é que realmente a verdade um dia vai se encontrar no meio. E não é encontrar no meio de os homens e as mulheres acharem-se que agora são a mesma coisa. Não, tem que ser somos iguais, mas tu és um homem e eu sou uma mulher e vice-versa. Mais nesse aspecto, é uma questão de combinar, é como o símbolo do yin e o yang. Tem o branco e o negro, e mesmo no negro tem que haver uma bola de branco, e mesmo no branco tem que haver uma bola de negro. Porque mesmo que a gente queira simbolizar qualquer uma das cores, como o dia, a noite, o amor, o ódio, o bem, o mal, o que vocês quiserem, acaba por ser, tudo tem que se complementar como um homem e uma mulher. Como se calhar sentirmos mesmo no final de todos nós nos respeitarmos mutuamente a nível global, precisarmos de algum tipo de sentimento de casa um bocado mais coletiva. Porque nós somos seres bastante sociáveis também, nós precisamos de interagir com as pessoas e daí depois começa a haver esta tendência de ficarmos se calhar agarrados a algum tipo de protagonismo, que deixamos de perder a perspectiva de humildade, de simplesmente também exigir de volta o respeito que tu estás a respeitar ao próximo, porque isso depois pode acabar. E eu depois podia mudar a palavra respeito por liberdade, dizer que a tua liberdade acaba quando a tua liberdade pisa a minha. Se calhar todos nós já tivemos um amigo ou uma amiga que depois portam-se tão mal que têm que se tornar inimigos por uma questão de respeito por ti próprio, senão tu acabas por... E lá está, e é exatamente isto que é a política da divisão da direita e da esquerda, e de como tu possas pensar que há coisas que realmente podem ser boas, mas se calhar não são tangíveis hoje, mas vamos começar a tratar do problema, e não ter exércitos de mentecaptos altamente manipuláveis porque são umas prostitutas de likes em redes sociais e precisam do selfie certo para atingir algum tipo de popularidade a nível de narcisismo e nunca de valor ou talento, ou seja lá o que for, que estejam a transmitir, porque nem notam as consequências do que estão a patrocinar com as suas ações. Agora o meu discurso pareceu um bocado de direita. Porque toda a gente também tem a liberdade de expressar as suas opiniões, e isso também faz parte das regras de uma sociedade que devia ser utopicamente perfeita, só que as pessoas também têm que ter o bom senso, e essa é que é a parte que eu não consigo dizer de onde é que vem ou o que é que podes fazer para começares a ter. De onde é que vem o bom senso ou o equilíbrio ou aquela... Porque tudo na vida tem duas respostas, infelizmente.
E isto não é um discurso de relativismo moral, porque tem que existir algum tipo de moral, tem que existir algum compasso, nem que seja as raízes de onde tu sentes e sabes onde nasceste e de onde tu vieste. Porque nós somos um produto da nossa interação com as pessoas com que crescemos e nascemos. Não há nada a fazer nesse aspecto, por mais que a gente tente reclamar algum tipo de soberania intelectual, nós temos que até nos próprios sentir de certa maneira vítimas da vitimização da nossa própria língua, porque limita-nos no discurso dentro da nossa cabeça com aquela vozinha baixa a pensar nas consequências do que dizemos. Porque o que nós dizemos, à medida que ficamos mais adultos, começam a ter consequências mais graves. Pessoas caem numa espiral mortífera por causa de pensamentos errados ou de companhias erradas. Como tu podes te rodear das pessoas que, pelo menos, podem ser poucas, mas boas. Mas mesmo assim atrai-se os opostos sempre também. Então a vida a vida é caprichosa, é uma lotaria cósmica, a gente nunca sabe, o chão está-nos sempre a ser tirado debaixo dos pés. E depois quando nós nos agarramos a uma ideologia, porque concordamos com um ponto, como tudo o que nós decidimos na nossa vida, menos as leis naturais, porque o nosso corpo também dita algumas, acabamos por pôr-nos num lado do campo que já há muito milénio atrás, por pessoas com um nível de educação, apesar de nós acharmos superiormente tecnológicos, se calhar era bem mais superior que o nosso, porque não havia distrações a não ser educação. E quando havia um monte de povo que continuava a participar em algo que os romanos sempre puseram em várias cotações de história, o pão e o circo, dedicavam-se mais ao circo, e de circos a nossa sociedade no século XXI, com esta tecnologia instantânea de informação e de transmissão de dados, bateu qualquer geração até hoje. Nós estamos assim um bocado limitados a decidir-nos por uma opção muito rapidamente, o que nos limita até nós próprios a sairmos deste sistema que já é tão milenar, como qualquer pessoa que critique como eu a veracidade das escrituras sagradas, porque não passam de algo escrito pela mão do homem. Não há. Ih, porra. Pelo menos a 3 ou 4 religiões já me condenei a cortarem a cabeça. Espero que ninguém me ouça. Mas é exatamente isso, é tão arcaico. Se pensarmos em última instância, até este tipo de sistema governamental que nós ainda continuamos a praticar com fatos mais, digamos, caros de design francês, e o cozinho termido num carro sempre de fabrico alemão, afinal quem é que perdeu a guerra? Ficamos assim um bocado limitados a atingirmos o nosso potencial de abertura para as várias possibilidades que a vida nos apresenta em todos os aspectos, porque está tudo interligado. Pensem bem, até a mais alta esfera deste globalismo praticado a nível mundial, nos países ocidentais que têm o cheque para pagar em troca de dinheiro a juros por instituições financeiras privadas que não têm o nosso interesse de maneira nenhuma, e várias sucursais como o FMI, e firmas de rating que devem ser as mesmas pessoas que sentam nas salas de reunião quando decidem a nova taxa. Basicamente nós estamos-nos a limitar a nós próprios a achar que ou uns falam a absoluta razão ou os outros falam absolutamente o oposto, e a verdade está sempre algures no meio. E eu não sei bem, a única coisa que eu sinto e acredito é que o sonho destes marxistas culturais não vai acontecer agora, nem da maneira que eles estão a fazê-la, porque eles próprios estão-se a comportar como os nazis, em que até os próprios termos do que é ser nazi está mal interpretado nos livros de história que eles estudaram e com os professores que aprenderam com. E os pais. Porque há coisas que... Lá está. E agora, para que lado é que eu me viro? Eu quero que a gente todos se dê bem, mas desta maneira não. Eu quando vou para fora respeito o próximo, quando venho para dentro eu tenho que o respeitar. Não. A coisa tem que estar assim algures no meio. Não há mal nenhum se houver orgulho negro e Black Lives Matter, mas ponham a palavra white em black e fica logo tudo estragado, não é?
Porquê? Porque uns são mais iguais que os outros? Porquê? Agora tem... E depois o quê? Vamos pagar pelos crimes de pessoas que cometeram bem antes de nós nascermos? É porque não fui eu, lá está, eu já disse isto antes, não fui eu que o fiz, não foste tu que sofreste. E eu sou moreno, nem sequer sou daqui ou dali, eu só olho para o mundo com esta divisão e acho que realmente há uma raça que está a ser injustiçada. Isto parece um discurso de direita, mas ao mesmo tempo eu defendo a minha cultura e a minha soberania. Isto é clichê do discurso de esquerda. Epá, e agora? Agora é melhor desligarmos os rótulos. Estes rótulos têm que ir abaixo. E a gente não pode... Pá, não sei. Eu sinceramente não... Qual é o partido que se vai chegar à frente a dizer votem em nós, tipo, nada. O Partido Humano, o PH. Não sei. Tipo... Não, pera, lá está. É que não pode ser já, senão isto vai dar as guerras que está a dar. Tinha que ser tipo PHP, Partido Humano Português. Tipo, pronto. És humano se fores português, és português se fores humano. Qualquer coisa. Lá está. Lá está. É porque tudo o que uma pessoa diga hoje em dia, mesmo que seja no gozo, juro, leva logo, oi, esquerda, oi, direita, oi, esquerda, oi, direita. E pá, não pode ser assim. Acho que nós já estamos bem mais sofisticados do que isto. Podemos escolher aparências na nossa cara com make-up, ou cabelo, ou barba. Podemos escolher tudo o que... Nós podemos escolher a nossa vida, também podemos escolher o que pensamos e não devemos ficar presos assim tão... Se bem que toda a gente tem boas ideias, é pena é que certos clubes que andam a jogar sempre uns contra os outros só para nos fazerem comprar o bilhete para o próximo jogo, continuam a apresentarem-se como se fossem rivais, mas no entanto precisam um do outro para jogarem um contra o outro e encherem os seus estádios e a gente passar o nosso cheque e eles governarem a nossa soberania. Isto é uma analogia parva, mas é mesmo assim, é por isso é que o que é que eu sou? Eu não sou... Olha, gosto de ser português, isso gosto. Adoro a comida, adoro as mulheres, adoro tudo. Mas ao mesmo tempo adoro o mundo, adoro o diferente, adoro o exótico, mas gosto de ver... É como que só dá para apreciar o calor quando está frio e vice-versa, porque tu tens que ter o exemplo reverso para teres uma apreciação de uma coisa que é diferente da tua. Porque tu aprecias a tua e também tens capacidade de apreciar o diferente. Mas no fim, gosto sempre de voltar a vir ter com a minha. Porque é aqui que me sinto bem, é aqui que eu liberto-me de pelo menos várias questões que atormentam um ser humano, do onde é que viemos e para onde é que vamos, para pelo menos ter algum tipo de base que seja pelo menos minimamente coesa e basicamente gostas de um bocado de terra. Não é? A ecologista está brava com o pessoal de esquerda, não é? É tipo, este bocado de terra aqui à minha frente, vou já fazer amor com Marte, mas gosto disto porque isto também é um coletivismo com muito tempo de história que tem algum valor a preservar. Temos coisas culturais boas e ao mesmo tempo acho que até somos um bom povo. Somos um povo amistoso e amigável e honesto e gosto sempre de ficar a pensar que se o dia que também for preciso dar um pontapé no cu a alguém, temos de dar um pontapé no cu a alguém, pronto, porque a vida é assim, não é tudo um mar de rosas, é conforme a ocasião. Isto de sair à noite e ir dar um pontapé no cu de alguém, se calhar é bastante democrático, porque a maioria decidiu e pronto, e foi isso que aconteceu. Não é isso que defendem aos socialistas, que basicamente é um manifesto mais evoluído do comunismo. E o PSD até se esquece que também tem socialista na própria sigla quando critica o PS. Isto é fartado a rir. Pronto, fica aqui um adendo estúpido, sem clipes, é só simplesmente como odeio-me a ouvir e depois ponho-me a ouvir-me a mim próprio como eu ouço os outros, fico completamente estúpido e pronto, é assim. Desculpem lá ou qualquer coisa. Um atendozito, também fiquei um podcast em atrás, olha, fica aí para quem quiser ouvir e para quem espero que tenha a mente aberta. Eu acho que eu sou simplesmente insano, que também para mim ajuda, mas também não ajuda nada, isso já eu sei, não é? Por isso...
Tudo bom para todos, paz para todos e viva Portugal e paz para o mundo. Será que qual é o defeito de um gajo poder dizer essa cena? Não é aqui que a gente anda a pagar os nossos impostos? É pá, pronto, pelo menos, olha, é o nosso clube, norte a sul, e fico uma tristeza enorme, sempre está a arder e sempre morre alguém estupidamente e sempre há alguém que promove pessoas que não têm o nosso interesse em vista. Porque a gente é que anda a pagar por este. Tudo bom, mais bom, mais bom, mais bom, mais bom, mais bom.